Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Ataxia e Horror. Eu sou a Susana Pitinha. Hoje temos como convidada a doutora Milena Paneco. Desde já agradeço por ter aceitado o meu convite de participar neste podcast. Obrigada e bem-vinda. Obrigada. Parabéns pela vossa iniciativa e pelo empenho da Susana em conseguir manter este guião de entrevistas e de encontros com profissionais e pessoas à volta dos desafios da sua vida, não é? Imagino que seja um bocadinho isso. Exatamente, tudo relacionado com a taxi e os desafios que isso vai promovendo. É isso, ok. A doutora Milena tem vasto currículo, que eu nem vou aqui enumerar porque é enorme, mas é conciliadora genética, experimentar a cometer um erro, psicóloga, professora auxiliar convidada pelo Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade do Porto e é atual presidente do Conselho Europeu da Genética Médica. Acho que não me enganei, se resumidamente. Já não tenho algumas dessas funções, mas pronto. O mais importante é o espírito de utilidade, não é? É aquela pergunta constante de já fizemos algo útil hoje? Ajudamos alguém? Isso é um pensamento engraçado nesse sentido. O que é que podes fazer para ajudar alguém ou contribuir para teres um melhor dia? Isso é engraçado agora quando referiu esse ponto. Eu, por acaso, fiquei curiosa quando dei a formação sobre a doutora Milena. O que é isto do aconselhador genética? Fiquei curiosa. Sim, a curiosidade de muitas pessoas, porque é uma área muito jovem em relação a outras áreas da medicina, é uma área profissional que mistura a medicina e a psicologia, digamos, e competências desde ambas áreas do conhecimento para ajudar da melhor forma as pessoas que têm uma condição genética ou que estão em risco de a vir a ter. E por isso é um profissional formado com muito ênfase em todo o conhecimento das doenças e das condições genéticas, opções terapêuticas, formas de diagnóstico, curso, prognóstico, causas. E também em relação é um profissional formado na aquisição de várias competências de comunicação, de suporte ao paciente, de avaliação de impactos, esse híbrido. E não é uma profissão conhecida ainda. Por isso, não é uma profissão reconhecida. A maior parte dos aconselhadores genéticos, que é um grupo profissional pequeno no mundo, a maior parte trabalha desde suas profissões de origem, como psicólogos, como biólogos, como enfermeiros, como terapeutas ou assistentes sociais, como médicos, porque as formações de origem podem ser variadas. Sim. E por isso é que é um título de trabalho, de tipo de emprego que não é muito conhecido, uma profissão curiosa assim, mas está reconhecida como uma das profissões do futuro, porque cada vez a genética consegue informar-nos mais do que é de causas, evolução de determinadas patologias, e é todavia mais importante que as pessoas tomem decisões informadas, ajudá-los a esclarecer dúvidas, e é isso que pretende este profissional. Não é fazer o diagnóstico é competência dos médicos geneticistas e de outras especialidades, sobretudo médicos geneticistas, mas é uma peça fundamental nos cuidados de saúde, muitas vezes apenas focados no trabalho
advocacia nas associações de doentes, de promoção de literacia, de conhecimento, em alguns países muito relacionado com o trabalho de prevenção comunitário, e pronto, tem perfis muito diversos. Estou a ver que sim, que uma profissão basta, mas depende um pouco também da formação de origem. Também. E do enquadramento nacional. Há bocadinho eu falava da minha participação no Comitê Europeu de Profissionais da Genética Médica, que engloba os principais grupos profissionais nos cuidados de saúde de genética, e tentávamos isso, promover os melhores estándares de educação, de treino para esta área de ensino, não é? E, ao mesmo tempo, um código de prática, cuidados a ter para, precisamente, interessados no melhor cuidado aos doentes, não é? E essa visão, essa experiência europeia, bem como a que trouxe de Cuba, não é? Me permite saber que existe muita heterogeneidade na quantidade de tarefas, na tipologia de tarefas que desenvolvem os aconselhadores genéticos pelo mundo fora. Alguns nem sequer podem estar sozinhos numa consulta, outros sim, alguns não podem passar da recolha da história familiar, outros sim. Portanto, há grandes áreas, ensino, diagnóstico, cuidado de saúde, investigação, advocacia, ensaios clínicos de investigação. Há assim esses blocos gerais e depois há muita mistura dependendo do contexto nacional. Mas é que, pronto, eu achei engraçado porque nunca tinha ouvido nem lido este termo. Pedia ao doutor Milena para explicar um pouco o que é a ataxia e como é que isto surgiu na sua vida, a ataxia, o termo. Que bonita pergunta, no sentido do porquê, talvez do porquê estamos agora aqui a conversar. Mas indo à ataxia, pronto, ela é definida como uma dificuldade ou mesmo uma incapacidade da pessoa ter sua coordenação motora e equilíbrio normal, não é? E, portanto, é um compromisso, enquanto sintoma, é em si um movimento voluntário que perde seu controle, digamos, vamos dizer assim. Movimentos muito simples, de levantar a mão, de caminhar, ou que podem ser incoordenados. Porque há uma perda de equilíbrio ou de coordenação, depois pode comprometer o equilíbrio como um todo. Depois, essa é a definição do sintoma, depois ela permite, tem vindo a ser como sintoma fundamental e causa dessa incapacidade para a coordenação, tem vindo a agrupar um grupo grande de patologias, de doenças, algumas de causa hereditária, outras não. Dentro das hereditárias há um universo dominante, ou seja, causada por uma alteração da informação genética que se mantém em várias gerações da família, e outras que são mais esporádicas ou pontuais em algum indivíduo, outras que são recessivas, quer dizer que os pais eram portadores dessa característica, mas até o surgimento de alguém afetado não existia nenhuma outra história familiar. Então podemos... Desculpa. Sim. Não, ia explicar exatamente que, como sabes, sou cubana, nós, na região onde cresci, em Cuba, Holguín, existe a prevalência mais alta do mundo de uma forma de ataxia. Uma ataxia espinocerebelosa, tipo 2. Mas eu não assisti mesmo ao início, mas entrei, digamos, ainda assim conseguir-se compreender exatamente qual a causa genética da existência de um grupo tão grande de famílias que tinham transtornos da coordenação dos movimentos. Coordenação dos movimentos, coordenação das cordas vocais, e por isso existe a disartria, que são músculos também. Exatamente. E esta região de Cuba tinha uma prevalência muito alta. Primeiro se pensava que podia ser algum efeito ambiental, alguma condição específica da alimentação dali,
Mas com o trabalho do neurologista da região e de biólogos e de muito trabalho de campo, de caracterização, foi possível caracterizar, estudar muito a fundo todas estas famílias que tinham estas características em comum. E eu assisti quase ao surgimento de um nome para aquela doença que afetava tantas pessoas, e depois da existência do nome, darmos conta que, desde distintas perspectivas, eu ainda como alumna de psicologia, mas já estava fazendo estágio na antiga consulta, porque era só uma consulta, então, com o surgimento de uma entidade, como um nome, com uma causa genética, fundamos um centro de investigação e reabilitação para as ataxias. E foi uma experiência muito, 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 muito bonita, porque nós conseguíamos abordar distintas áreas de impacto da ataxia na vida dos indivíduos: terapia de fala, terapia ocupacional, assistência social, intervenção psicoeducativa e psicossocial, medicina de distintas especialidades, tínhamos internamento, tínhamos programas de reabilitação, e saíamos muito das paredes do instituto para ir à comunidade. Tínhamos famílias muito bem caracterizadas e estudadas, e uma proximidade enorme com aquelas nossas famílias. Estamos a falar de uma região, uma província de Cuba que tem mais de 1 milhão de habitantes. Portanto, que não pareça que porque era um grupo pequeno, não, mas havia um princípio de proximidade à comunidade, de que sinto muita falta aqui, porque estou num instituto que não tenho essa relação, a não ser mediante iniciativas ou contactos como o vosso, que me foi, desde a perspectiva da psicóloga, da psicologia, psicóloga como era, fazendo sentir a necessidade de que as famílias nas que existia um doente, havia muitas perguntas relacionadas com o risco de existirem outros doentes e de que fazer com as futuras gerações. E então iniciamos lá um protocolo para antecipar o diagnóstico, ou seja, os filhos saudáveis das pessoas que tinham ataxia cubana, como também se conheceu, poderem saber se futuramente iam desenvolver ou não esta condição e tomarem decisões, organizar sua vida, projetar sua vida. Foi um projeto mesmo muito, muito interessante, porque eu era mesmo uma jovem recém-graduada, mas foi um contacto direto com as pessoas que precisavam daquilo que eu tinha aprendido. Eu tinha o que eu sabia e me desafiou. Foi um grande desafio da minha vida, Susana. Mas é isso que ia fazer. Foi logo começar com um desafio mesmo muito grande. Foi. Porque não podem, quem não está a ver, não ter essa ideia, a ataxia com doença é muito raro. Eu sou aqui nessa parte de Cuba, ver tanta gente, é um pouco estranho. Depois cada tipo de ataxia é diferente para pessoa também. Sim, porque são um conjunto de sintomas que depois têm a ver com a progressão individual, não é? Até porque uma parte delas são causadas pela acumulação ou repetição de uma informação que, quando é maior essa repetição, é esperado que os sintomas sejam todavia mais precoces e mais céleres, não existindo uma única leitura direta de qual é o número de repetições que a pessoa tem dessa informação e como vai ser a doença. Não existe uma relação, não é, entre ambas as características. E depois, como tínhamos começado lá este programa de aconselhamento genético para que as pessoas que estavam em risco pudessem saber se iam ter ou não a doença e tomar decisões informadas e terem filhos, se era assim que quisesse, que eles desejavam, sem risco de transmitir a doença, e etc. Tomar decisões também de outro fórum, profissional, familiar, pessoal. Nós tínhamos a inspiração de um programa semelhante que tinha começado aqui no Porto, pelo professor Jorge Sequeiros. E então ele tinha umas reuniões anuais em que chamava colegas, pessoas do mundo. E eu já tinha escrito algumas vezes, porque íamos começar algo parecido lá, e tinha ele aqui iniciado um bocadinho antes. Nossa experiência, nosso protocolo começou em 2001,
E, e ele tinha começado em 96, 97. E, Pois e isso foi o veio que para trouxe cá. Portugal. Trouxe-me cá, depois entendimos que tínhamos algumas experiências em comum, para outras muito diferentes. Pois, porque a realidade é totalmente diferente. Nós Sim. também somos país um bocadinho mais pequeno, temos Nós menos. tínhamos um foco muito grande, Susana, na qualidade de vida do doente e na intervenção direta com as famílias afetadas. Uma pessoa que ficava a saber que podia desenvolver a doença tinha um plano de redução da carga horária, de intervenção de reabilitação, assegurado pelo governo, pelos nossos cuidados, percebes? Sim, E era um pouco esse foco em tirar o maior peso possível à doença, sendo que tinha, claro, tive contactos com experiências devastadoras em relação à presença da doença em mais do que um indivíduo na família, crianças, que aqui é menos comum na forma da ataxia que existe aqui, mas pronto, foi essa a ponte, uma realidade paralela, digamos. Depois fiz um trabalho de investigação a nível de doutoramento com famílias de aqui que conheciam o seu diagnóstico, famílias de lá que conheciam o seu diagnóstico, algumas dinâmicas familiares, alguns fatores de influência, digamos. Mas o impacto, curiosamente, era muito parecido e era não sempre explicado pelo tipo de resultado. Ou seja, não é porque tinha um resultado positivo e o indivíduo sabia que ia desenvolver a doença que o impacto era mau ou menos é, favorável. E também não é porque o resultado era negativo, a pessoa não tinha essa característica, que a pessoa imediatamente se sentia feliz e contente da vida. Havia outros fatores da história da vida, da presença da doença na família, sim, que sim, marcavam. pessoa. Sim, tanto a cultura, o meio ambiente, onde está a pessoa inserida, tudo isso afeta. Porque sei que em Portugal muitos têm filhos e têm ataxia, mas os próprios filhos têm, talvez seja má interpretação minha, têm um pouco medo para descobrir que se tem a doença ou não. Então, quase mais tarde é que talvez se venha a fazer o teste ou não. Esse também se calhar contigo, talvez depende de tipos de pessoa. Há umas que querem saber logo para pensar, não, não quero isto para os meus filhos, por isso eu não vou ter. Ou, olha, vamos arriscar ao seguir. Por isso deve haver assim uma mistura de vários tipos de sentimentos também, vários tipos saber lidar, porque a pessoa também é muito diferente uma da outra. E é por isso que o mais importante aqui é a personalização dos cuidados, e o tipo de aconselhamento que nós fazemos. Nunca é um livrinho que seguimos e dizemos isto está feito. Não, é exatamente centrar-nos na história de vida e nas expectativas e necessidades de cada utente, que é único, que são únicas. Exato. E sim, pá, esse aconselhamento, eu pelo menos eu corto um bocadinho atrás. É, a necessidade de saber o que a pessoa tem, como, como eu, por exemplo, foi, é muito maior depois para saber para onde dar a dizer assim, olha, posso fazer isto ou aquilo, mas só o facto de saber o que tens é um alívio. Depois aí, tendo a informação toda, tomar as decisões. É isso. Porque é por causa agora quando estou-me a lembrar, quando estava no centro de reabilitação da Tocha, houve um médico que me disse que eu não podia engravidar. Mas eu pensei, mas não posso, porque agora sim, sabendo tudo mais e as problemáticas, já, já entendo. Mas quando diz assim, sem saber um pouco a história, sem saber a base, pode sempre ser um bocado complicado. Claro, é muito importante
esse aspecto que está a destacar, porque infelizmente são relatos comuns, ainda aos dias de hoje, em que os médicos podem ser muito directivos nos conselhos que dão aos doentes e o aconselhamento genético é não diretivo, sobretudo centrado e focado em que o paciente possa tomar qualquer decisão desde que seja informado, consciente Isso, das implicações, ramificações, compreenda exatamente. E, portanto, temos utentes que optam por não fazer nada e não fazer nenhuma forma de diagnóstico pré-natal ou pré-implantacional, ou seja, ter filhos com o risco de transmitir, e nós está temos que tudo respeitar. bem, E nós temos que exatamente. respeitar isso. Porque a finalidade do aconselhamento genético não é fazer um teste, é tomar uma decisão informada sobre se fazer ou não. Sim, e é tal, também o autoconhecimento e conhecendo esta hipótese, as direções, torna-se mais fácil de seguir o caminho que a pessoa pode percorrer. Eu conheci a doutora Milana num grupo de apoio que fez com a Associação Portuguesa da Arquitetura. Eu acho que esse grupo mudou a vida de muita gente, não somente ficamos, ficamos um bocadinho mais confiantes, o partilho de conhecimentos e de histórias, e sentimos que não somos os únicos, que há mais gente, apesar de ser uma coisa rara, que mas que os mesmos entendem as mesmas coisas do que nós e que podem nos ajudar uns aos outros. Foi um dos projetos que participei e que adorei. Foi uma grande iniciativa. Não sei se vai haver mais algum ou se houve, mas de facto acho que mudou a vida de muitas pessoas com ataque. Estamos agora mesmo iniciando, já fizemos uma primeira sessão de preparação, uma intervenção muito semelhante, mas com cuidadores. E sim, a ideia, ou temos a certeza que são insuficientes. Este tipo de intervenções são mais do que necessárias e não há nada parecido no acompanhamento da vossa vida diária, e de tanta força, como dizia a Susana, em relação à partilha com outras pessoas em situações semelhantes, a essa identificação de não sou tão raro, isto que penso e sinto também, sentem pessoas que nem conheço, mas a intervenção de um profissional que dê cauce também a essa partilha, para não ser ela, digamos, catastrófica, apenas uma catarse de choro, também com algum norte. O próprio exercício é muito interessante, se lembra, Susana? Que ele tinha, aliás, eu não consigo mostrar aqui a foto, mas eu tenho uma foto A aqui do arte. lado, no meu gabinete. Ai, acho que consigo mostrar ali, da nossa Ah, árvore, pois a nossa árvore. Sim, porque também me orgulho muito. foi mesmo Passado, fantástico. foi algo muito pioneiro também, não tínhamos feito nada assim, e por isso foi muito, muito importante. E sim, queríamos fazer mais, e é também uma questão muito importante de recursos humanos, não é? De pessoas, implica tempo também para manter sistematicamente, para que não seja apenas uma coisita de um estudo, é também mesmo para que se torne rotina, entendes? Sim, é, este foi um dos projetos, mas a doutora Milena é pioneira em vários projetos, em vários estudos, que livremente quer falar um bocadinho dos projetos. Sim. É, esta mesma ponte entre Cuba e Portugal foi um primeiro projeto muito interessante sobre o impacto psicossocial das doenças genéticas de início na vida adulta, tardia. Como é o caso da maioria das ataxias que se transmitem com este padrão dominante, autossômico dominante. Mas, quando acabei,
e eu já fazia consulta de aconselhamento genético. Quando acabei, eu senti uma necessidade muito grande de virar-me mais para o aconselhamento genético e pensar destes impactos, destas formas tão variadas de impactos que fiquei a conhecer muito melhor, o que é que acontece na consulta que pode estar ajudando de alguma forma o paciente a que esses impactos sejam menores. De que forma podemos fazer diferente e ir mais ao encontro do que ele precisa e isso me levou a vários projetos de investigação quanto a o que é um aconselhamento genético efetivo. E é quando cumprimos a agenda, os objetivos do profissional, é quando respondemos ao que o paciente espera, é quando dizemos sim a tudo o que o paciente quer, ou é quando ouvimos genuinamente a história de vida desse doente e tentamos genuinamente ajudá-lo e orientá-lo e apoiá-lo na sua tomada de decisões. Há muitos fatores e a investigação que tradicionalmente se tem feito é muito focada nos resultados, por exemplo, efeitos, se teve filho, se não teve, depois da consulta, se recomendou um familiar, se não, depois da consulta. E eu queria centrar-me no processo, no que acontecia durante a consulta, durante essa relação única que acontece com cada utente. Quais são os pozinhos mágicos que fazem com que ela seja mais útil ou menos a um paciente ou outro? Depois de trabalhar em vários projetos de caracterização do que era importante para os pacientes, o que era importante na perspectiva dos profissionais, junto de Catarina, uma alumna, e outros alunos de finalização de mestrado em psicologia e alunos de aconselhamento genético, tenho vindo a desenvolvimos algo que era muito importante, que eram ferramentas para avaliar. Uma vez que identificamos quais são os fatores relacionados com a informação, relacionados com a relação, relacionados com o espaço, o acolhimento todo e o acesso todo ao serviço, portanto, de várias perspectivas, vários aspectos estão incluídos nesses indicadores, estabelecer ou criar ferramentas que permitissem a avaliação de uma consulta e sua melhoria. E fizemos isso, criamos duas ferramentas para profissionais, para pacientes, que são únicas em Portugal e das pouquinhas que existem no mundo. Depois também sempre tem existido uma sensibilidade de que isso tudo se passa aqui, no meio de quatro paredes, mas que é muito importante que a genética saia daqui e chegue à atenção primária. Isso também me levou a colaborar numa iniciativa muito gira, europeia, em que vários países e de várias visões profissionais se criaram módulos para capacitar os médicos de família, que a resposta deles fosse melhor quanto à identificação de pequenos sinais de suspeita para condições nas que a genética tinha um papel importante. E digamos que eu fui a parte portuguesa, não sendo, mas pronto, um misto nesse projeto. Esse projeto teve muito impacto, teve muita participação de muitos profissionais de toda a Europa. Portugal foi o segundo país com maior participação a realizar estes módulos, porque não tem a ver com o trabalho que eu fiz, se foi melhor, se foi pior. Eu acho que, sobretudo, tem a ver com a necessidade que sentiam os médicos dessa atualização, de pensar em um contexto específico, pré-natal, numa grávida, que devo saber, que devo ver, que cuidados ter, ou assim, e o projeto ia por distintas etapas da vida, contextos dos cuidados de saúde, e foi mesmo muito interessante. Agora, estamos a tentar desenvolver também outras experiências de melhoria dos cuidados de saúde em genética. Fizemos um mapeamento das associações de doentes, fizemos um mapeamento dos serviços, de como estão constituídos, qual a missão, qual a atividade dos serviços e as limitações e oportunidades. E estamos a fazer agora mesmo, começamos este sábado, grupos focais com médicos geneticistas para repensarmos juntos nessa mudança que o serviço de genética tem de dar. Qual o rumo, qual a estratégia, que priorizar, que papel tem os doentes, os profissionais da minha área, os de medicina, e assim todos em esta mudança. É uma área que me interessa muito também no sentido da utilidade, da melhoria dos cuidados. Tenho também uma investigação em curso que relaciona um pouco a ideia que temos da supervisão da formação dos médicos,
Muitas vezes se centra só em se adquirir determinadas competências clínicas, não é? E eu estou a fugir dessa supervisão que é clínica e estamos a centrar na supervisão do aconselhamento, quer dizer, quanto da história de vida, das preferências, da cultura, dos valores pessoais do profissional modificam a consulta ou marcam a forma em que ele trata um paciente, como a prática reflexiva do próprio profissional, de sua influência na forma que conduziu essa consulta, é importante como fonte de melhoria. Essa consciência, como primeiro passo de que elementos da história de vida do paciente me fizeram reagir durante a consulta, elementos, sobretudo porque são consultas muito carregadas do ponto de vista emocional, não é? Quando as fazemos com partilhas profundas, é sempre assim. E, portanto, é mesmo a supervisão do aconselhamento é aqui uma nova área que tampouco existe em Portugal, por isso a Susana dizia, a investigação pioneira era a única profissional desta área quando cheguei de Cuba, criamos um mestrado na Ok, Universidade tem do que ser Porto, primeira. criamos um mestrado na Universidade do Porto, mas é um mestrado pequenino, forma 5 alunos de cada vez e esteve 10 anos parado. Mas, pronto, estamos a também tentar desenvolver esta cultura de prática reflexiva, de como o próprio médico olha para o impacto que tem as consultas e os pacientes e suas histórias de vida nele próprio e o impacto que ele próprio tem na forma que atende os pacientes, não é? É um pouco, é uma área muito nova, mas muito interessante. Bebe muito da psicologia, claro, mas em aconselhamento genético se tem trabalhado muito como uma ideia de prevenção até de burnout, de maltrato ou de erro na prática, não é? Porque se sou consciente de que eu sou contra, imaginando, não é o caso, mas se eu for uma crença religiosa que me faz eh, ser contra de uma prática determinada, muito provavelmente nem vou falar dela na consulta ou não Isso. surgir como um cenário. Além da objeção e demais, que são coisas possíveis para a prática da medicina, nós queremos cobrir aqui vários aspectos mais psicossociais do próprio perfil do aconselhador genético e dos médicos que fazem aconselhamento, que são os médicos geneticistas. Sim, é engraçado, porque assim, nós, os doentes não são números, são pessoas. E isso é muito interessante, porque é pelo menos tipo médicos de família que aquilo era quase número. Estava a cabeça baixa, olhar para os papéis que tu queres. Então, pode ir. E isso é cada vez e a parte humana de há, há prova de porque ele não faz nada, não consegue, não diz nada. E também essa crença de muita gente que o médico também é só o último recurso. Sim, E essa interação pondo para a frente para que esses projetos alcancem o sucesso pretendido, porque tem muito. Acho que este também é bom para todos os lados, para o doente, para o profissional e mesmo a para o sociedade. Estado, sim, para a sociedade, sim. Estou com um bocado de soluços que às vezes vêm e vêm. Eu também estou a beber um chá, olha, numa chácara de um pintor cubano. Que na parte prática, nas consultas, mesmo na sociedade, como é que a doutora Milene sente que a ataxia é vista? Ou como a genética é vista? Eh, São duas coisas diferentes, não? Porque sim, sim, é assim. a genética agora parece aquela coisa do horóscopo, da bola mágica, de ler o futuro. Pronto, estava E mais a pensar que agora era mais tipo de fazer clones, aqueles filmes, sim, sim, assim, são muito, coisas muito, diferentes. muito, sim, sim, sim. E é uma pergunta muito importante, porque há muitas expectativas que se vão construindo quanto a que tipo de respostas a genética pode dar, e um determinismo, um peso muito grande no que a genética pode dizer-nos, que não deve existir, ou seja, que no fundo nada é completamente genético, nada é completamente ambiental, e é uma visão muito importante.
Portanto, adequar essas expectativas é muito importante e também nos cabe a nós fazer essa adequação. Mas quando me perguntava sobre como a taxi é vista, infelizmente ainda é muito vista com ignorância, com falta de sensibilidade para ela ser uma condição que não fizemos nada para adquirir, que não fizemos nada para ter. E estas formas de discriminação não se explicam na altura em que vivimos, no momento Sim, em que não sei. o movimento da nossa sociedade, não se explicam porque existe tanta informação, tanto acesso à informação, mas há, infelizmente, desconhecimento, uma baixa literacia e compreensão do que estas doenças são, e as doenças raras no geral, e por isso é tão importante espaços como este, por isso é tão importante iniciativas e esforços como o seu. Não é só a curiosidade de conhecer outras pessoas que tiveram desafios de vida, e Sim, também passar a palavra, e também clarificar, e é por isso que eu gosto tanto de trabalhar perto das associações de doentes, porque vocês fazem algo que mais ninguém faz, que é ir à rua, ir à sociedade, ir às famílias. Eu vou às escolas, vou voluntariamente falar um bocadinho sobre o que é que são as doenças genéticas e, e que tipo de impactos elas têm e como podemos ajudar. E eu sinto-me tão útil quando faço isso, porque sinto que estou a deixar uma sementinha, uma turma, às vezes são 3 e 4 turmas juntas em um teatro, de jovens, de secundário, e eu sei que são, então, sei lá, 100, 200 famílias que nesse dia vão falar sobre doenças que herdamos, que não fizemos nada para ter, e da necessidade de uma compreensão melhor e de uma sensibilidade maior para com as limitações que os pacientes têm. Porque é verdade que ainda existem formas de estigmatização, de isolamento, e por isso tanto isolamento, e por isso, em alguns casos, pessoas que sofrem sem poder encontrar alguém para algum apoio, alguma sim. ajuda. E eu, agora a doutora Milena falou isso mesmo, e a doutora foi mesmo a semente para dar um empurrão também para este podcast, para, porque não, eu senti quando passar a pessoa a queixar, tem de fazer alguma coisa útil para também dar a conhecer, e por isso a doutora Isso. Mariana também contribuiu a semente para eu alavancar, digamos assim, e fazer este podcast de tornar útil para a sociedade, também descobrir um pouco e saber o que é ataxia, desmistificar um bocadinho, porque esta é uma doença rara, mas há muito mais também sente-se as mesmas dificuldades. Mas a doutora Milene e que botaram essa semente que eu cheguei a nós fizemos preparando que o que é que posso fazer para contribuir para ser mais além. Por aí carreguei neste projeto com a associação e já vamos na segunda temporada. Acho que está a correr bem. Que bom, Susana, que bom saber tudo isso. Hum. Não sei se tem mais uma coisa a acrescentar para falar ou quer deixar alguma dica, Sim, sugestão? tenho uma aluna também com um projeto muito interessante. Ela é terapeuta ocupacional e trabalha com a doença dos pezinhos, ou paramiloidose, que é uma doença também progressiva, incapacitante, genética, e ela vem de Palma de Mallorca, mas já sabe falar portunhol, e ela Hum. faz um programa de intervenção com doentes e famílias no que refere à terapia ocupacional, muito único. E eu deixo aqui a sugestão e outro desafio para a sua vida. Faça a ponte e, se quiser conversar com ela, também era uma perspectiva muito interessante. Um Sim, terapeuta que quero, ocupacional. sim. Claro que sim. Terei todo o gosto em falar com ela
e assim abrangir um leque maior. O que é que ela está Ter fazendo agora para preparar o seu guião? Ela agora está aqui a fazer uma observação em Portugal de qual a realidade da prática da terapia ocupacional para doenças raras. Sim. E tem vindo a fazer entrevistas com distintos profissionais da terapia ocupacional. Começamos pela Santa Casa da Misericórdia, com a parte de paramiloidosis, com algumas instituições hospitalares, mas ela já alargou o espectro. E ela agora tem uma visão ibérica. Susana já foi para o Atlântico, já foi para Cuba e voltou do Atlântico. Agora tem a Península Ibérica, porque ela vem, faz serviços em Espanha e Palma de Mallorca, e agora está a ter esta visão nacional sobre o panorama português. Acho que vais gostar de conhecê-la. E também é uma pessoa Terei muito todo o entusiasta. gosto de conhecer e dar também a conhecer ao 25 também a ter mais pessoas, porque este, este projeto também, se não for divulgado e partilhado, também não se vão descobrir, também fica no cantinho. Por isso eu tenho todo o interesse, quem quiser participar e dar conteúdo, seja bem-vindo. Vamos ficar colaboradoras. Não me des muitas asas, porque já estou a pensar em outras pessoas. Sim, eu aceito que sim, eu estou Mas disponível. aquela menina é interessante porque lá está também um bocadinho a visão nacional e depois espanhola também. E é interessante que tenhas essa reflexão aqui neste espaço, está bem? Eu faço a ponte por e-mail agora mesmo. Ai, agradeço mesmo. Sim, é um bom Beijinho, contato. beijinho, Sim, Susana. olha, mais uma vez agradeço a sua participação e a sua disponibilidade, que acredito que deve ter mil e uma coisa para fazer, mas agradeço Por isso estou imenso. aqui com este ar tão cansado, não estou tão fresquinha e bonita como a Susana, Ah, mas estive a fim de um dia, descansar antes. fim de um dia de trabalho é o melhor que me aconteceu em todo o dia, estar consigo. Assim que, olha, vou Ai, ficar só mais obrigada. feliz. Também Um sim. beijinho Uma grande. Muito gratidão, muito obrigada, obrigada. Susana. Adeus. Boa Tudo de bom. continuação, doutor Milene. Tudo de bom. E assim foi mais um episódio do podcast. Uma conversa interessante e divertida com a doutora Milene. Divulgue e partilhe para que este projeto podcast chegue ao maior número de pessoas. Obrigado por terem acompanhado este episódio até ao fim. Fiquem bem. Somos poucos, mas juntos somos muito mais fortes.